Quando ele diz isso, ele disse: vista toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Veja, se ele está finalizando aqui essa carta de Efésios, eu preciso entender o que ele falou na carta inteira. Veja, se você não entender, se você não tiver esse esboço da carta aos Efésios na tua mente, você dificilmente vai entender o texto final do que ele está resumindo tudo, se você não conhece o conteúdo. Bom dia, bom dia, bom dia, povo santo, bom dia, povo amado, bom dia, irmão, bom dia, irmã, a graça e a paz, aonde você se encontra nesse momento, seja aqui em Belo Horizonte, seja em Minas Gerais, seja em qualquer outro canto desse país, que você seja realmente revestido de toda a armadura de Deus, para que possa resistir contra as astutas ciladas do diabo, né? Que você seja encontrado agora em plena paz, alegria, prosperidade, né? Desfrutando da bondade do Senhor. O nosso Deus é bom e Ele nos ama, isso aqui é mais importante, né? Conhecer o amor de Deus é fundamental para que vivamos uma vida plena, né? O apóstolo Paulo já dizia isso, que a oração dele pelos Efésios era que eles conhecessem o amor de Deus, né? Que excede o nosso entendimento, que se manifesta em todas as dimensões da nossa vida, existência, né? Então, que a gente realmente possa estar cheio desse amor. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Você já sabe, mas não custa repetir, que todos os dias nós temos live 2 vezes por dia, pela manhã e à noite, 11 horas da manhã e 23 horas. É como remédio, né? 2 doses por dia, de 12 em 12 horas, para imunizar você com o remédio da fé, que pode combater todos os males provenientes do mundo. Essa é a nossa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quando estamos instruídos em fé, quando estamos cheios em fé, estamos garantidos, estamos seguros, né? Debaixo da poderosa mão do Senhor. O justo viverá pela fé. Essa é a promessa realizada em Cristo Jesus, que nos justificou por meio da sua obra gloriosa, para que pudéssemos desfrutar de uma vida plena, abundante, de uma vida realmente acima dos limites humanos, né? Uma vida divina, por meio da fé na palavra, por meio da fé em Cristo Jesus, por meio da fé na obra vicária do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por cada um de nós, para que na sua ressurreição nós pudéssemos ser justificados, recebêssemos em nós a própria presença do Espírito, nos tornasse templos do Deus vivo, né? Nós somos hoje o verdadeiro santo dos santos, né? A presença de Deus habita em nós, e aonde quer que nós formos, a presença de Deus estará em nós para sempre. Jesus nos deu, depois de ter vencido todas as coisas, uma promessa gloriosa. Ele disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, agora vão, agora ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê, for batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar aquilo que eu vos ensinei. Esse é nosso propósito, esse é nosso chamamento. Como filhos de Deus na terra, estamos realmente como embaixadores do reino dos céus. Foi devolvido a nós o reino, né? Jesus, como homem, ele veio restaurar aquilo que se havia perdido. Então, nós só precisamos crer nessas verdades, firmar nossa crença, nossa fé sobre todas essas coisas, permanecermos inabaláveis, e absolutamente nada nos causará dano algum. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero mandar um abraço especialíssimo para Jonas Júnior, Juninho, meu irmão. Um beijo no seu coração. Flávia Monteiro está aí, Dani Silvério sempre presente, Camila Santiago já está presente aí, fazendo o seu belíssimo trabalho de divulgação das nossas lives. Muito obrigado, Camilinha, você sempre brilha aí junto com o Pedro. Pedro já está aí também, cedo, né? Já esteve aqui. Deise Luna, palavra sempre edificante. Obrigado, Deise. Viviane Vidigal, direto de Pedro Leopoldo, missionária, seja bem-vinda também. Quem mais? Sabrina Virtuoso, hoje pela manhã está com a gente, né? Glaucia Jimenez, direto de Santa Luzia. Todo mundo aí dedicado, né, à nossa live nessa manhã. Aqui em Belo Horizonte, chuvosa. Aqui em Nova Lima, uma manhã friazinha. Pense no frio gostoso que está aqui em Nova Lima. Chuva caindo, vontade de ficar na cama. Mas hoje eu precisei acordar cedíssimo. É, verdade. Acordei bem cedo mesmo. Hoje eu precisei levar meus pais a uma consulta, né, de rotina. Meu pai, na verdade, ele está fazendo acompanhamento oftalmológico. Tive que levar ele logo cedinho, pela manhã nós saímos todos protegidos, de máscara, daquele jeito, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus, já estou de volta.
nesse friozinho gostoso de Nova Lima, na minha casa aqui, curtindo. Um dia vocês vão poder vir aqui, né? Alguns de vocês talvez, e vocês vão ver de onde fazemos as transmissões, porque não dá nem para você imaginar onde eu estou, né? Eu estou aqui, ó, de frente para a natureza, né? Toda essa área do meu estúdio aqui é aberta em vidro, em volta, né? Só aqui que tem paredes, o resto é tudo em vidro. Então eu fico aqui conversando com vocês e olhando para a natureza, vendo os pássaros, vendo os animaizinhos correndo por ali, e enquanto nós fazemos a nossa live, isso revigora, isso nos traz paz, alegria, né? Bom, chegamos aí a um número desejável de espectadores na nossa live e nós vamos começar agora. Bom, ontem nós fechamos a nossa live, agora com conteúdo exclusivo, falando sobre a vitória de Cristo na cruz do Calvário, triunfando, né? Principalmente sobre principados e potestades. O apóstolo Paulo diz isso lá em Efésios capítulo 1, a partir do verso 20, quando ele diz que todo o poder, a suprema grandeza do poder de Deus, poder esse que ele exerceu em Cristo Jesus, ressuscitando dos mortos e o fazendo assentar à direita de Deus em lugares celestiais, muito acima de todo principado, potestade, todo nome que se nomeia, não apenas nessa era, mas na que há de vir. E ele, para se tornar a cabeça de todas as coisas, deu todo esse poder à sua igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Então, a vitória de Cristo foi uma vitória esmagadora na cruz, né? Colossenses capítulo 2, versículo de número 12, fala que Jesus não apenas triunfou sobre principados e potestades, como também os expôs à vergonha pública, né? Jesus fez com que Satanás fosse envergonhado. Hoje ele não é nada, está sendo reduzido a nada. Quanto mais você se liberta dessas mentiras do diabo na mente, quanto mais você é cheio da palavra e traz consigo a consciência de ser filho de Deus, família real, pertencente a um reino, menos Satanás atua com poder. Veja, há tanto poder nos homens, há tanto poder no ser humano, que se você atribui a Satanás ele ter poder, ele passa a ter porque você está atribuindo. Veja, o poder que ele tem é usurpado de você. Se você considera que ele não tem poder nenhum, logo ele não é absolutamente nada em relação a você. Você está firmado sobre uma palavra poderosa, sobre uma verdadeira identidade de filho de Deus. Satanás é nada, é ninguém. Porém, quando nós chegamos em alguns textos bíblicos, que é o caso do texto de Efésios capítulo 6, verso 10, nós nos deparamos com textos como esse. Eu quero ler para você numa versão bem conhecida, né, de todos vocês, que é a versão revista e atualizada. Aí podemos realmente criar algum tipo de confusão mental de informações que possam nos levar a crer que precisamos estar em constante luta com o diabo. Veja, a Bíblia diz assim em Efésios capítulo 6, verso 10: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, e embraçando sempre o escudo da fé, no qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando, com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Bom, diante de textos como esse, surgem algumas doutrinas, né? Uma delas é a doutrina da batalha espiritual. Provavelmente você já deve ter ouvido, né? Eu nunca participei de nenhum tipo de cerimônia ou doutrina que leve as pessoas a isso, mas já ouvi relatos e conheço pessoas que já viveram, né, em igrejas em que adotam essa doutrina como prática do evangelho, né? A batalha espiritual. Pessoas realmente se vestem para a guerra. Muitos deles
chegam a colocar roupas mesmo, né, como se fossem guerrear, se preparam em verdadeiras batalhas, se preparam emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, segundo eles, para entrar nessas batalhas, e batalham por noite, ou por horas, né? Outro dia eu vi o relato de um amigo conhecido, ministro do Evangelho, não do nosso ministério, de um outro ministério, e ele falando que naquela noite ele teve uma batalha homérica, né, com algumas potestades, com alguns principados. Bom, o que eu penso disso e o que a palavra de Deus fala sobre essas questões, né? A gente vai precisar mergulhar nesses relatos bíblicos aqui do apóstolo Paulo para entender realmente qual o teor, o conteúdo, né, de tudo isso que ele vem trazendo agora no capítulo 6, a partir do verso 10 do livro de Efésios. Veja que são apenas alguns versículos, né? São na verdade 10 versículos dentro de uma carta inteira, que as pessoas deslocam esses 10 versículos para criar essa doutrina da batalha espiritual, em 10 versículos apenas, né? Nenhuma outra texto que poderia embasar ou amparar isso, a não ser alguns textos bem distantes da antiga aliança, né? Que usa-se como comparativo, mas nada que possa realmente dar sustentabilidade a uma doutrina tão importante, né? Pois bem, esse amigo meu disse que ficou horas e horas batalhando no espírito, né, com uma potestade, um principado, sei lá o que, né? E inclusive que precisou fazer alguns rituais na sua casa para que os demônios não entrassem na sua casa. E a primeira coisa que eu quero dizer é que os demônios são espíritos, eles não têm regras físicas, delimitações físicas, né? Um espírito não tem uma limitação física de uma casa. Eu vou botar aqui numa casa para que não entre. Ah, mas lá em Êxodo, Moisés mandou passar o sangue nos umbrais da porta para que o espírito da morte não entrasse. Imagina uma coisa, o espírito só pode entrar pela janela, será que ele não podia entrar pelo telhado? Será que ele não podia entrar por outro canto, né? Bom, enfim, aquilo é uma simbologia muito clara, né, para que as pessoas naturais entendessem algo espiritual. O que os protegia ali de fato não era a passagem por uma porta, por uma parede, o que os protegia era a fé, né? Se eles crescem naquele sangue que foi aspergido, eles estariam puros. Agora, como explicar isso para alguém natural de maneira espiritual? Era impossível, mas hoje em Cristo isso fica tudo muito mais relevante. Veja, a primeira coisa que eu penso dentro dessa questão é o seguinte: se a Bíblia torna tão claro que Jesus já triunfou sobre o diabo, né? E eu quero que Pedro procure para mim aí. Pedro, procura, por favor, faz uma pesquisa aí. Eu quero ler na íntegra o versículo que Jesus diz o seguinte: quando um valente só é valente até enquanto não aparece alguém mais valente do que ele. Procura esse texto para mim, quem achar primeiro aí me dá a dica, eu quero ler na íntegra esse texto. Agora veja, antes de Jesus vir para cá, Satanás cantava de galo aqui no mundo, porque usurpou da humanidade a força, o poder, usurpou da humanidade a autoridade que ela tinha e subjugou os homens com mentiras, né? Subjugou os homens com engano e criou o seu império da mentira, o seu império do engano, o seu império do desconhecimento bíblico, o seu império da ignorância, da falta de conhecimento de quem Deus é, de quem você é. Bom, e enquanto ele manteve esse império por meio dessa dominação mental, ele operou como o Deus desse século. Mas vindo Jesus, trazendo a verdade à tona por meio da palavra, desmascarou Satanás. E não apenas desmascarou Satanás, como triunfou sobre ele na cruz, e ele se torna agora um derrotado. Satanás foi derrotado por um homem na cruz, e o nome desse homem é Cristo Jesus. A Camila já está me dando aí um texto, que é Lucas, capítulo de número 11, eu vou ver se eu acho aqui, 22, né? 21, 22, Lucas, capítulo 11, versículo 21 e 22, é isso? Pois quando o homem forte está bem armado e guarda seu palácio, seus bens estão seguros, até que alguém ainda mais forte o ataque e o vença, tire dele suas armas e o leve embora seus pertences. Né? Essa é na versão NVT, na versão revista e atualizada, diria o seguinte, 21. Quando o valente bem armado guarda sua própria casa, fica sem segurança todos os bens. Ficam em segurança todos os bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele vence-o, tira a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim é contra mim, quem é comigo, quem não é junto espalha. Então veja, está aí bem claramente Jesus falando sobre a sua chegada na terra, onde Satanás cantava de galo, e ele destrona Satanás, ele tira Satanás dessa posição, né? Por quê? Porque Jesus desmascara, e não apenas desmascara, como vence ele na cruz, triunfando, como diz,
Colossenses capítulo 2, versículo 12. Aliás, Colossenses capítulo 2, versículo 12. Triunfando e os expondo, né, a vergonha. Satanás foi derrotado. Bote isso na sua mente. Satanás foi derrotado. Agora veja, vamos pegar uma figura, né, natural para entender algo espiritual. Eu vou te dar duas metáforas para você entender o que aconteceu e o que acontece quando você decide brigar com o diabo. Veja que coisa interessante. Vamos imaginar que você decidiu lutar, de repente, uma arte, um tipo de luta, um tipo de esporte, né, de luta, MMA, né, o mix de lutas aí, né, do MMA. Bom, enfim. E você se prepara por anos a fio, né, para a sua luta, né, e vai se preparando, se preparando, se preparando. Qual é o objetivo de se preparar para uma luta? Não é vencer um campeão? Deixa eu perguntar aí, quem faz esporte aí, qual é a glória de quem se prepara para a luta? É vencer um derrotado ou vencer um campeão? Quem pode me responder isso? Quando você se prepara para lutar em um determinado esporte, você se prepara para lutar contra um derrotado ou contra um campeão? A glória está a vencer um derrotado ou a glória está a vencer um campeão? Me diga. Qual é a glória de quem se prepara para a luta? Me digam aí. Vencer um campeão. Michele Eiras falou isso. Mia, é isso mesmo, viu? Vencer o campeão. Agora eu te pergunto, se você se prepara a vida inteira e luta contra um derrotado, alguém que já perdeu, veja, você está invicto. Você se preparou a vida inteira e nunca perdeu uma batalha. Você se preparou, você está intacto, você é mais do que vencedor, você nunca perdeu nenhuma, aí você decide lutar com um derrotado. Veja, pensa nisso. Se você é mais do que vencedor, você vai querer lutar com um derrotado? Você vai botar a sua invencibilidade em risco lutando com um derrotado? Você acha que isso é plausível, né? Você que é mais do que vencedor, você é um campeão. Aí você vai botar a sua invencibilidade em jogo lutando com um derrotado? Quando você luta com um derrotado, o único que tem chance de perder agora é você. Por quê? Porque o outro já perdeu. O outro um dia já foi derrotado. Então veja, você está colocando a sua posição de mais que vencedor em jogo quando você luta com um derrotado. Quando você luta com o diabo, o único que vai poder perder agora é você, porque ele já perdeu para Cristo, ele já é derrotado. Ele já não tem mais nada para te oferecer se você ganha dele. O que é que você vai? Nada. Então, já que ele está derrotado e você é mais do que vencedor, permaneça na sua posição de vencedor. E ponto final. Se ele vir querer brigar com você, você diz, com você eu não brigo. Com você eu não tenho. Por quê? Porque ele está querendo te instigar para tirar você da posição de campeão. Mas você não precisa lutar com ele não. Basta você ficar na sua posição de campeão. Né? Para que eu vou perder tempo lutando com alguém que já foi vencido? Para que eu vou perder tempo lutando com um derrotado? Imagina isso. Essa foi a primeira metáfora que eu queria te dar. E essa é muito boa de se pensar. Então não faz sentido você lutar com o diabo. Agora vamos imaginar outra coisa. Vamos imaginar que alguém te fez muito mal e tu ficou com muita raiva. É lógico que isso não é coisa de crente não, tá? Só tô dando uma metáfora aqui para você pensar. E a vontade que você tem é de matar aquela pessoa. Vou matar aquela desgraça. Vou pegar um revólver, dar 5 tiros na cabeça, 10 tiros na cabeça daquela peste lá. Lógico que você não é crente. Crente não faz isso. Crente ama, crente perdoa. Só tô fazendo uma metáfora, tá bom? Dá vontade de dar 10 tiros na cara daquele infeliz lá, porque ele te fez algo muito ruim. Muito, muito, muito ruim e você quer matá-lo. Ok? Porém, ele também tem outros inimigos. E aí, outros inimigos em briga com ele, teve mais coragem do que você, foi lá e matou o sujeito. Matou o sujeito que você odeia. Ele foi morto, né? E você continuou com raiva do morto. Não, eu tô com raiva do morto, né? Eu não podia não ter mais porque ele já morreu, mas eu tô com raiva porque não foi eu. Aí ele vai ser enterrado, né? E vai lá pro cemitério, tá lá dentro do caixão. Aí você vai lá e pega uma arma, né? Chega lá com raiva e diz, eu vim aqui descontar tudo que você me fez, seu infeliz. E começa a descarregar sua arma no morto. Tá, 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 tá. Bom, vamos imaginar que você deu lá 20 tiros no morto, né? Eu te pergunto, quem pode ser prejudicado nesse caso, o morto ou você? Responde para mim, por favor. Se você vai tentar atingir quem já morreu, quem vai ser prejudicado? Quem pode ser prejudicado aí? Bom, só quem vai poder ser prejudicado é você. Isso é coisa de doido, isso é coisa de maluco, né?
Então veja, se ele já foi derrotado, celebre a tua vitória. Esquece o resto. Esquece, porque ele não representa mais nada para você. Então veja, a primeira coisa que nós precisamos entender é isso. Que Satanás já foi derrotado na cruz do Calvário e ele não representa mais nada pra gente. Absolutamente nada. Nada. Agora isso não quer dizer que ele não vai ficar perturbando você, né? Mas você não pode mais sair dessa posição conquistada. Você foi declarado mais do que vencedor por Cristo. Não é vencedor, é mais do que vencedor. Você seria vencedor se você tivesse vencido ele, você mesmo. Mas não foi você, foi Cristo. Cristo que venceu o diabo e te colocou na posição de vencedor sem você ter feito nada. Então você é mais do que vencedor e não precisa mais lutar com aquele que perdeu. Ponto final. Aí você me diz, pastor, mas existe aqui no texto que o senhor leu que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra todo o poder do mal, contra os dominadores desse mundo tenebroso, né? Existe uma luta, claro que existe, e nós vamos entendê-la agora de uma maneira bem objetiva e clara. A primeira coisa que você precisa entender sobre esse texto é que ele está no final da carta aos Efésios. Carta final. Final da carta. O que você escreve no final de uma carta? O que eu escreveria no final de uma carta? Além das saudações que ele coloca aqui, as bênçãos, né? As recomendações, fulano tá te mandando um abraço, Beltrano, mas normalmente no final de uma carta você tira aquilo que é mais importante e faz uma síntese daquilo que você falou na carta inteira. Veja, a carta de Efésios tem 6 capítulos inteiros. Cada capítulo tem em média aí, deixa eu ver uma coisa, 30 aproximadamente, em média 30 versículos. Veja, são 6 capítulos, cada capítulo tem em média 30 versículos. E eu não posso criar uma doutrina no último capítulo em 10 versículos. Porque, na verdade, quando eu chego aqui no final, eu só posso entender, como falou Fernanda Bossi, que ele só está chegando a uma conclusão óbvia, conclusão lógica, uma síntese dos fatos, um resumo de tudo. E é exatamente assim que ele começa o versículo 10. Ele diz assim, 6, versículo 10, ele diz: quanto ao mais, irmãos, quanto ao mais, ó, irmão, já falei tudo. Quanto ao mais, irmãos, ó, já está tudo dito aqui. Ponto. Daqui para lá é o que importa. Quanto ao mais, é isso que ele está dizendo. Eu gosto da versão NVI que ele diz assim: finalmente, irmãos, finalizando tudo que eu comecei a falar, concluindo, finalmente, né? E aí também nós vamos pegar o texto da versão NVT em Efésios, para a gente entender agora com bem clareza o que Paulo está falando sobre isso. Ele diz assim, uma palavra final. Na NVT, ele diz assim exatamente, eu quero dar só uma palavra final. Aí ele diz, sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Bom, a primeira coisa que nós precisamos saber é que o Senhor é a palavra. O Senhor e a palavra são a mesma coisa. Ele está dizendo, seja forte no Senhor, seja forte na palavra. Seja forte na palavra e em seu grande poder. Pode ser interpretado como o grande poder da palavra ou pode ser o grande poder do Senhor. O grande poder do Senhor é exatamente o Espírito e a palavra também é Espírito e vida. Então, se eu pegar uma interpretação ou outra, tanto faz. Ele está dizendo, se fortaleçam na palavra, se fortaleça no Espírito. Se fortaleça na palavra, se fortaleça no Espírito. Veja, quando ele diz isso, ele diz, vista toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Veja, se ele está finalizando aqui essa carta de Efésios, eu preciso entender o que ele falou na carta inteira. Veja, se você não entender, se você não tiver esse esboço da carta aos Efésios na tua mente, você dificilmente vai entender o texto final do que ele está resumindo tudo, se você não conhece o conteúdo, né? Eu me lembro que quando eu era adolescente, né, para estudar, para fazer vestibular, na minha época tinha vestibular, não tinha Enem, né? É nem agora, mais novo, recente. Minha época era vestibular. Não sei se quem de vocês aí fez vestibular, né? E na época, no vestibular, nós tínhamos que ler livros para fazer o vestibular, livros de literatura. E normalmente eram aqueles livros bem bonzinhos de ler, né? Dom Casmurro, qual mais? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Pensa nos livros ruins de ler, pensa no negócio. O que é que nós fazíamos? A gente pegava a síntese do negócio, lia só a síntese. Mas vez por outra, a bendita pergunta caía exatamente do centro do livro, que a gente não tinha nunca lido. Como é que você vai saber
se você não leu a coisa toda, entendeu? Então, se você pega uma síntese aqui do livro de Efésios, sem conhecer o teor dessa carta por inteiro, dificilmente você vai compreender o que Paulo está falando nesses 10 versículos aqui. Então, eu quero incentivar você a ler o livro de Efésios. Pegue uma versão mais prática, Bíblia Viva, linguagem de hoje, NVI ou a NVT, que é um sucesso, né? E leia o livro de Efésios entendendo, pegando o raciocínio do começo até o fim. Eu vou tentar passar isso para vocês, como é que o livro de Efésios se mostra, para a gente conseguir fazer um contexto geral aqui, para você entender esses capítulos, tá bom? Outra dica importante para você é que se você ainda tiver dificuldade de entender o livro de Efésios, você pode adquirir o livro Malandragem, deste que vos fala, né, do pastor Marcelo Carvalho, que fala exatamente sobre isso, né? O livro Malandragem, os 6 primeiros capítulos do livro, os 5 primeiros capítulos do livro, eu falo exatamente sobre o livro de Efésios, porque é impossível você criar uma doutrina sobre esse capítulo 6 sem antes conhecer o que o livro de Efésios fala. Então o livro Malandragem, ele traz esse esboço completo do livro de Efésios. Mas eu vou tentar aqui passar para você. Veja, o capítulo 1 de Efésios fala o quê? Ele começa com Paulo louvando ao Senhor, engrandecendo o nome de Deus, porque ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo e nos predestinou para sermos filhos de adoção. Ou seja, exaltando o amor de Deus por nós, ao ponto de nos chamar de filhos. Exaltando a sua gloriosa graça, que mesmo nós estando em condição de pecado, essa graça nos foi favorável para nos tirar de uma condição de perdidos, de malditos, de pecadores e nos colocar numa condição de benditos, né? Esse é o primeiro capítulo. Paulo chega a dizer no versículo 15 que ele ora para que as pessoas tenham revelação disso. Ele ora pedindo que Deus dê a eles revelação, entendimento, clareza, olhos do coração iluminados, para que eles possam compreender agora quem eles são, o que eles têm como herança, e o que eles são é filho de Deus, o que eles têm como herança, o DNA de Deus, a natureza de Deus e o poder que carrega dentro de si mesmo. Que esse poder, nós já falamos aqui, foi o poder que ressuscitou a Cristo dentro dos mortos. Veja a condição que nós estamos hoje. Nós temos dentro de nós o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentro dos mortos, que triunfou sobre toda a potestade. Todo esse poder está dentro de nós, hoje, que somos a sua igreja, né? Capítulo 2, ele começa a ressaltar o que nós éramos e como Deus fez para nos tirar. Ele disse: estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, né, no qual costumávamos viver, eram dominados pela mente, pela carne, pelos pensamentos, éramos governados de fato pelo diabo nessa época. Mas ele diz: mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que ele nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, e com Cristo nos fez assentar em lugares celestiais. Veja, primeiro no capítulo 1 ele diz que Cristo triunfou sobre todas as potestades, está muito acima. Depois diz que nós somos colocados também assentados com Cristo. Então essa é a nossa posição em Deus, assentados com Cristo em lugares celestiais. Ele fala que nós estávamos separados de Deus, né? Que assim como éramos criticados pelos gentios, né? Éramos menosprezados pelos gentios, mas Deus não fez questão de título, nem de gentio, nem de judeu. Nos dois ele juntou todo mundo e fez a igreja, que é o seu corpo. E ele começa a exaltar a igreja de Jesus, né? Que fomos reconciliados com Cristo. Capítulo 3, Paulo começa a revelar o mistério da igreja. Ele diz: rapaz, a mim foi dado, foi confiado o mistério que estava oculto de épocas, de décadas, que Deus em Cristo ia trazer aos gentios a glória, né, do evangelho, que nós nos tornaríamos esses seres gloriosos, né, maravilhosos em Deus. Era uma coisa impensável para os judeus até então. E era um mistério, mas foi revelado. E Paulo foi embaixador desse mistério. Paulo foi aquele que trouxe a revelação neotestamentária na sua amplitude. E ele começa a revelar essas coisas, falando, né? E orando para que os olhos ainda sejam iluminados. Capítulo 3, a partir do verso 16, ele disse: eu oro para que Cristo, né, habite ricamente em vós. Olha que coisa linda. E que vocês possam compreender junto com todos os santos a profundidade, a largura, o comprimento, a altura, né, em 4 dimensões, o amor de Deus que foi demonstrado por meio de Cristo. Tudo isso é trazendo luz ao que já aconteceu. Versículo 4, Paulo faz uma chamada ao viver santo. Ora, uma vez que tudo isso até o capítulo 3 foi algo legal feito por Cristo, eu preciso dar agora testemunho de que isso é real para mim. Como? Pelo viver santo. Veja, tudo isso até o capítulo 3 é muito legal, foi a parte legal. Jesus conquistou, Jesus fez tudo certo.
mas eu preciso demonstrar isso com a vida. Eu preciso demonstrar que realmente isso valeu, que eu tenho autoridade. Eu preciso demonstrar que eu sou santo. Eu preciso demonstrar que eu estou em Cristo, que o mistério que estava oculto veio para mim. Então o capítulo 4 é uma chamada ao viver santo, a vocação ao qual fomos chamados para filhos, viver de maneira digna de ser chamado filhos de Deus. Recebemos graça para isso. Se nós não temos a capacidade de entender com plenitude, Ele nos deu dons para que pudéssemos preparar uns aos outros. O dom de Cristo foi dado a nós, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento. Veja, estamos sendo aperfeiçoados, nós santos, para a obra do ministério, até que todos cheguemos à unidade da fé, né, a perfeita varonilidade. Então nós estamos crescendo nesse entendimento, crescendo, né, nesse conhecimento todo, para que cheguemos à unidade da fé, a perfeita varonilidade, ou seja, a estatura de Cristo. Vamos todos, irmão, nesse caminho até nos tornarmos exatamente o que Jesus era aqui na terra. Então ele vai falando sobre isso no capítulo 4. E ele diz, olha, agora veja, uma vez que tudo isso é real, não viva mais como vivem os gentios. Não faz sentido você ter aceitado a Cristo, não faz sentido você agora ter um rei, não faz sentido você ter mudado de reino e viver como se estivesse no império das trevas. Não dá para você viver da mesma maneira que você vivia antes. E ele vai dizer como é que você vivia antes, na inutilidade dos pensamentos. Onde é que nós éramos dominados? Nos pensamentos. Satanás dominava a nossa mente. Satanás, por meio da mente, alcançou o homem interior lá debaixo da maldição e nos oprimiu, né? Nos possuiu como dono. Nós éramos escravos do pecado. Nós estávamos lá, né? E durante o capítulo 4 inteiro, ele fala que nós devemos agora dar o testemunho, viver à altura daquilo que fomos criados ou recriados por Cristo. Cabe a nós. Ele diz, aquele que mente, não minta mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Veja que é uma atitude deliberada de cada um de nós, de tomar a posição, de não faço mais isso, não faço mais aquilo, só vou agir assim, só vou agir assado, né? Agora que nós entendemos tudo isso pela fé, no conhecimento, eu preciso me posicionar e ter um andar diferente, que demonstre quem eu sou de fato em Deus, né? Esse é o capítulo 4. Capítulo 5, ele nos começa dizendo, agora você precisa ser um imitador de Deus como filho amado. Veja, você agora tem um pai que te ama. Você entendeu o amor de Deus lá em capítulo 3, verso 16, que o amor de Cristo vai ser entendido? Bom, quando você entender o amor de Cristo, quando você entender o quanto você é amado, você vai começar a andar em amor. Você vai começar a ser um imitador de Deus. Veja, você acha que seria possível nós imitarmos a Deus se não fosse Deus mesmo dizendo isso para nós? Que nós podemos andar à altura. Imitar é andar à altura, né? Sermos imitadores de Deus como filhos amados. Capítulo 5, verso 1. E ele fala mais, né? E diante de dias maus, sermos cheios da palavra e do Espírito, para que não sejamos confundidos. E ainda no capítulo 5, ele fala como nós devemos expressar esse amor de Deus no nosso cotidiano, né? Ele diz, por exemplo, o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. A esposa tem que ser submissa ao marido como a igreja é submissa a Cristo. Ele diz, o filho tem que honrar o pai como Jesus honra a Deus. E Deus não irrita, o pai não irrita o filho como Deus nunca irritou a Cristo. Ele começa a fazer essas comparações, né, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, como a gente deve viver. Ele fala, inclusive, sobre as relações patrões e empregados. Ele diz, olha, os patrões devem ser justos, lembrando que você também tem um patrão no céu. E se você é empregado, ele diz, não sirva por causa do dinheiro, não sirva porque o patrão é bom, sirva qualquer um como se estivesse servindo a Deus, porque Deus não é injusto, né? Ainda que você sofra injustamente, Deus é justo para te recompensar, para te edificar, para te levantar e por fim te fazer o bem. Então veja, ele começa a dar dicas naturais do cotidiano, como você aplicar esse evangelho que você recebeu, né? Como você, no dia a dia, demonstrar na prática essa tua autoridade conquistada em Cristo Jesus. Né? Essa autorresponsabilidade que te faz viver santo por uma decisão pessoal, por uma decisão própria. Não por religião, não por medo, mas porque você entende quem você é. Agora eu sei que eu sou filho de Deus, eu tenho um andar diferente. Agora eu sei que eu faço parte da família real, eu não posso andar de qualquer jeito, eu não posso vestir de qualquer jeito. Né? É sobre isso que ele está falando no capítulo 5. E aí ele chega no capítulo 6. Ele diz, bom, você entendeu tudo isso? Você entendeu que foi Deus que fez tudo, que você agora é filho, que você triunfou sobre o diabo,
que você agora tem uma natureza diferente, que você agora é a manifestação da própria glória de Deus na terra. Você entendeu isso? Você entendeu que você não precisa mais viver como você vivia outrora, que você não está mais dominado pelo pecado? Você já entendeu que você não precisa agora ceder para o diabo na sua mente? Você entendeu que agora você triunfa? Você entendeu que agora você vive de dentro para fora, que é o teu espírito que comanda a tua vida e não a tua alma, os teus pensamentos, os teus sentimentos? Você entendeu tudo isso? Entendi. Eu disse, então, tudo que você precisa agora é se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Tudo o que você precisa é seja forte no Senhor e na força do seu poder e tomar toda a armadura de Deus para que possam permanecer. Para que possam, pega essas palavras, permanecer. Para que possam permanecer firmes contra as astutas ciladas do diabo. Veja, permanecer. Eu só permaneço se eu já estou vindo firme. Não é para você estar destruído e querer ganhar do diabo para se fortalecer. Não, você já vem forte, porque Cristo te fez forte. E você precisa permanecer forte contra as astutas ciladas do diabo. Ó, isso mostra que as astutas ciladas do diabo serão realizadas com o objetivo de tirar você do permanecer. Deu para entender isso? Veja, ele diz, para que você possa permanecer forte contra as astutas ciladas do diabo. Então as astutas ciladas do diabo visam tirar você dessa posição de permanecer inabalável, permanecer forte. O que Deus te fez foi inabalável, o que Deus te fez foi forte, e Satanás, através de astutas ciladas, vai tentar tirar você disso. Ele vai tentar manipular você na mente para que você não acredite nisso e viva pelas suas emoções, e viva pelos seus sentimentos, pela sua carne. Satanás vai tentar de tudo, porém a tua realidade hoje é outra. Veja, esse texto me chama a atenção e foi desse texto que saiu o livro Malandragem. Pelo seguinte, quando eu li um dia estudando a Bíblia, eu cheguei, me deparei com esse texto que está aqui, né, Efésios 6:10, ele diz, revestível de toda a armadura de Deus para que poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Quando eu vi essa palavra cilada, eu fiquei pensando o que seria uma cilada do diabo, né? Quem pode me dizer, né, para você, excluindo Pedro, que já leu meu livro e sabe, já viu me pregando isso aí. Quem sabe o que significa, ou o que é que vem à tua cabeça quando você lê aí ciladas do diabo? O que seria uma cilada do diabo? Qual é a palavra que seria sinônimo disso? Cilada do diabo. Quem pode me ajudar nisso aí? Né? Quando você fala de, como está aqui, né? Para poder ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O que seria ciladas do diabo para você? Né? O que seria ciladas do diabo? Quem pode me dizer? Armadilha, falou Fernanda Bossi. Armadilha, falou a Giza Cris, do Prisciliano. A Vivi diz que é um golpe. A Margarida diz que é uma armadilha. E o Cleison também, uma armadilha. A Consolação fala sobre armadilha. A Adriana, armadilha. Quem mais? A outra Adriana também diz armadilha. Todo mundo falando sobre armadilha. Alguém falou tocaia. Eu gostaria de entrar mais profundamente um pouco nessa sua percepção de armadilha. Eu sei que mais gente vai falar aí, mas enquanto eu estou falando, você vai preparando. O que você descreveria como armadilha? Tenta colocar isso para mim em imagem. O que seria uma armadilha? É um buraco, um fosso? São cercas? São bombas? O que você acredita ser armadilha? Me conta aí, por favor. Como você descreveria armadilha? O que é uma armadilha? Quando você pensa em armadilha, qual é a imagem que vem na sua mente? Tenta ser mais específico para mim, por favor. O que é armadilha para você? Né? Outro dia fazendo essa pergunta, alguém disse, eu penso naquelas armadilhas de pegar urso, aquela que tem os dentes assim para cima, ó, faz assim, tchá! Qual é a imagem que você pensa? Ó, alguém falou rede, outro pensa num lugar encoberto, né? Uma armadilha também, pode ser. O que mais? Quem mais tem uma imagem aí para mim? Uma prisão, né? Uma cadeia, assim. Um buraco coberto de folhas. Eu pensei muito nisso também. Uma arapuca armada também, né? Isso mesmo, arapuca. Pensa-se nisso também. Pastor, bote suas perguntas lá na caixa de minhoca. Depois eu respondo. Paralisar. Veja só. Aí é que entra realmente os grandes conflitos das pessoas. Porque quando a gente olha esse texto no português, e ele lê aqui,
revestir de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas. Contra as ciladas. A palavra cilada aí, essa palavra cilada, ela aparece por 3 vezes, na verdade, nas Escrituras Sagradas. E ela, por 3 vezes, são palavras distintas, são palavras diferentes. Nesse texto especificamente, a palavra cilada, eu quero abrir para você aqui. Ciladas. A palavra cilada é a palavra metodeia. É essa palavra metodeia que é traduzida por cilada. E o que significa de fato a palavra metodeia? Metodeia significa artifícios, truque, arte ou malandragem. Metodeia significa artifícios, truque, arte ou malandragem. Não significa armadilha em nenhuma delas. Essa é que é a grande questão. Então veja, quando eu pego artifício, truque, arte ou malandragem, para mim dá no mesmo. Se eu pego arte, Satanás não é um guerreiro, ele é um artista que engana. Se eu pego a palavra truque, ele é alguém que engana, ilusionista. Se eu pego a palavra malandragem, ele é um malandro. Veja, quando eu penso aqui que nós precisamos permanecer firme contra ciladas e penso que cilada é armadilha, eu sempre vou pensar em Satanás como um guerreiro. Mas quando eu penso e vejo que essa palavra significa de fato malandragem ou truque, eu vejo que ele não é guerreiro coisa nenhuma. Ele é malandro. Ele é de fato um ilusionista. Ele cria mentiras, ilusões na tua mente para te dominar por meio da mente e não fazendo armadilhas para te derrubar. Veja como é curioso isso. Ele não é um guerreiro, ele é um malandro. E aí a coisa fica muito pior. Por que fica pior? Preste atenção. Se Satanás fosse um guerreiro, você ia fazer exatamente o que as pessoas da doutrina da batalha fazem. Vai se preparar para lutar com um guerreiro. Veja, mas como você sabe que ele não é guerreiro, que ele é um malandro, mas o malandro não é muito melhor? Será? Porque quando o seu inimigo é um guerreiro, você se prepara para lutar com um guerreiro. Mas se seu inimigo é um malandro, você corre o risco de levar ele para casa achando que ele é seu amigo. É muito pior lidar com um malandro, com alguém falso, do que com um guerreiro declarado. Essa é que é a questão. Né? Então veja, por causa da concepção errada, a gente fica, enquanto está se perdendo, se desgastando, tentando lutar com o diabo, o que a gente faz? A gente está o tempo todo deixando ele nos manipular em pensamentos, em todo tipo de malandragem, em todo tipo de truque, em todo tipo de ilusões, e a gente sendo, de fato, aprisionado por ele em todo o tempo. Essa é que é a grande questão. Agora veja, se, nós vamos ler o resto da carta, obviamente, aqui dos textos, se ele fosse um guerreiro, as armas dele seriam armas de guerra. Mas ele sendo um ilusionista, ele sendo alguém que faz truque, ele sendo um malandro, a arma dele é arma de ilusões. São mentiras, são sofismas. Foi isso que ele fez a vida inteira mentindo. Ele criou o império da ilusão, o império da mentira. E é nisso que ele trabalha, com mentiras, com ilusões. O que são mentiras? Mentiras são todas as coisas que vão na contramão daquilo que Deus diz. O problema é que a gente acha que toda mentira é descarada. Tem gente pregando que dízimo não é para nossa dispensação. Isso é uma mentira. E está na contramão do que a palavra de Deus diz. Então, se é uma mentira e está na contramão, você está sendo enganado por quem? Pelo diabo. Então, veja, mentira é tudo aquilo que se opõe à verdade. E eu te pergunto, o que é a verdade? Quem pode me dizer o que é a verdade? Mentira é tudo que se opõe à verdade. E o que é a verdade? Quem pode me dizer o que é a verdade? Fala comigo. Pedro Pacífico disse a palavra. Então veja, o que é mentira é tudo que se opõe à palavra. Então veja, se Satanás é o pai da mentira, ele é trapaceiro, as ciladas dele são malandragens, são enganos, são mentiras, é exatamente tudo o que ele traz na sua mente que vão na contramão daquilo que a palavra de Deus diz. Agora eu te pergunto, se a mentira que Satanás usa te domina, qual é a arma que você tem para destruir uma mentira? Qual é a maior arma que você tem para destruir uma mentira? Quem pode me dizer?
Quem pode me dizer qual é a maior arma que uma pessoa tem que possa destruir a mentira? Alguém contou a mentira? A verdade. É óbvio que é a verdade. É a verdade. A melhor arma para destruir uma mentira é a verdade. E eu te pergunto, e o que é a verdade? Quem pode me dizer o que é a verdade agora? Quem vai me dizer o que é a verdade? A palavra é a verdade. Pronto. Então a melhor forma de você paralisar o diabo ou destruir as mentiras, as ciladas do diabo, é usando a palavra. Por quê? Porque a palavra é a verdade. Agora veja, ele diz que a forma de você permanecer firme é se tomando toda a armadura de Deus. E a gente agora sabe que a palavra é a única arma que destrói a mentira. E eu te pergunto, o que é a armadura de Deus então? Se a única arma que destrói a mentira é a verdade, e ele diz que se nos revestirmos da armadura de Deus, nós vamos de fato permanecer firmes contra essas mentiras, que é a cilada do diabo. Eu te pergunto, o que seria então a armadura de Deus? Cleison me diz que é a palavra. Aqui é o Santiago está dizendo, a palavra de Deus. É óbvio que é a palavra de Deus. É isso que ele está dizendo. Ele te ensinou a palavra, do capítulo 1 ao capítulo 5. Te diz que você agora é semelhante a Deus, que você carrega a natureza de Deus. Que se você acreditar nessa palavra que ele te ensinou, você está se revestindo da armadura de Deus. O que significa se revestir da armadura de Deus? Eu lembro disso lá ainda na batalha de Davi com Golias. Davi chegou para Saul, que era o rei, e disse assim, ó, eu vou vencer Golias, eu vou lá lutar contra ele. E Saul disse, pega a minha armadura e veste ela. Vem cá, se Davi tivesse vestido a armadura de Saul, todo vestido com a armadura de Saul, fosse lá e tivesse ganhado a guerra contra Golias, voltasse e tirasse a armadura, quem tinha ganhado a guerra? As pessoas iam achar quem foi que ganhou. Me diga aí. Quando Golias visse a armadura de Saul em Davi, ia achar que era Davi ou que era Saul? Quando o inimigo olhasse para Davi com a armadura de Saul, ia achar que era Davi ou ia achar que era Saul? Hã? Quem pode responder aí, por favor? Ia achar que era Saul. Agora veja, quando você toma toda a armadura de Deus, aleluia. Quando você toma toda a armadura de Deus, ou seja, quando você pega a palavra e se incorpora, se reveste da palavra, você acredita nessas verdades da palavra e diz, sou eu, isso aí sou eu sou isso mesmo, eu sou filho de Deus, eu sou revestido de poder, eu triunfei sobre o diabo, eu estou assentado com Cristo, sou eu. Você se reveste de toda a armadura de Deus, que é a palavra. Satanás olha para você e vai ver quem? Você agora está vestido da palavra, você está batendo o peito dizendo, eu sou isso aqui que a palavra de Deus diz. Satanás olha para você e vai ver quem? Me diga. Vai ver quem agora? Quando Satanás olha para você revestido da palavra, ele vê quem? Hã? Quem ele vê? Quando Satanás olha para você revestido da palavra, ele vê Deus. É por isso que ele não tem coragem. Ele vê Jesus. Ele vê Deus. Quando você se reveste da palavra, ele olha para você e vê Deus. É por isso que você vai permanecer inabalável. Ele vê Deus, ele vê Jesus quando você se reveste da palavra. Então veja, ele diz, revestir de toda a armadura de Deus, que é a palavra, para poder ficar firme contra essas malandragens do diabo. Lembre-se, a nossa luta não é contra seres humanos, não é nada natural, não é nada físico. Ele diz, contra principados e potestades, contra dominadores, domínio da mente. Satanás nunca botou a mão em você, ele te domina na mente. São dominadores mentais deste mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes ou no reino do Espírito. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possam resistir ao dia mau. O dia mau é aquele dia que vem uma desgraça na tua vida e as tuas emoções ficam abaladas e Satanás se aproveita disso, das fragilidades, para tentar tirar você da tua fé, tirar você da tua crença, tirar você dessa posição de Deus, que Deus te deu. Satanás se aproveita, de repente você está fragilizado com o término de um relacionamento, de repente você está fragilizado com a perda de um ente querido, de repente você está fragilizado com uma enfermidade que chegou e você está lutando pela fé contra essa enfermidade. E Satanás aproveita dessas situações
para trazer na tua mente argumentos. Imagina, você acorda pela manhã fragilizado com um sintoma de enfermidade. Satanás se aproveita para dizer, tá vendo que você não é curado coisa nenhuma? Que é mentira essa história? Isso não é, isso é conversa? Mas se você tiver revestido da armadura de Deus, ele olha para você e vê Deus. Então você precisa resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, deixa eu te dizer, se você permanecer revestido da palavra, você vai vencer tudo sempre. Tudo. Depois de ter vencido tudo, permanecesse inabaláveis. Então estáis firmes, cingindo-vos com a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Veja, o que é que me sustenta, o que é que me reveste? A palavra, cingindo-vos com a verdade. O que sustenta a roupa no corpo é o cinto. Se você tira o cinto, ela cai. Cingir-vos, bota o cinto da verdade, cinturão da verdade. Então isso significa que você está coberto com a palavra, né? Ele diz, vestindo-se da couraça da justiça. Couraça da justiça é outra doutrina que Paulo ensinou, que nós somos justificados por Cristo. Eu estou firme, eu sou justo. Satanás vai dizer, não, você é pecador. Não, você fez aquilo outro dia. Não, você realizou aquilo ontem. Não, isso e aquilo, você é um pecador. E você diz, não, eu sou justo. Eu sou justo. Justo em Cristo, porque o sangue de Jesus me purificou. E quantas vezes, porventura, eu venho a pecar, me arrependendo, pedindo perdão, o Senhor vai me purificar mais uma vez. Não tem limites para a misericórdia de Deus. Veja, ele diz, calça os pés com a preparação do evangelho da paz. Nós estamos aqui com um propósito. Ao invés de você achar que você é um necessitado, comece a pensar que você é a solução do mundo. Quando você parar de se ver como um mendigo espiritual e se ver como a resposta de Deus para esse mundo, isso é preparar os pés com o evangelho da paz. É você parar de olhar para suas debilidades e começar a olhar para os propósitos de Deus para a sua vida e todas as características positivas que você tem, que já poderia estar ajudando a outros, né? Embraçando sempre o escudo da fé. Escudo da fé. Para quê? Porque com esses vocês podem apagar todos os dados inflamados do maligno. Veja, quais são os dados do maligno? Veja, a gente já sabe que ele não joga armadilha, que o negócio dele é malandragem, é truque, é ilusão. E que ele é um dominador mental. Quais são os dados? São os pensamentos que ele tenta infiltrar na tua cabeça. Agora, como é que eu me livro desse pensamento? Com o escudo da fé. Ou seja, ele traz um argumento, eu jogo a palavra. Ele traz um argumento, eu coloco a minha fé para cima. Ele traz um argumento, eu falo a palavra de novo. Ele diz, ei, deixa eu te dizer, você não é curado. Eu digo, certamente ele tomou sobre si as minhas dores e enfermidades, o castigo que me trouxe paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Escudo da fé, eu estou crendo. Aleluia. Aleluia. Tomai também o capacete da salvação para guardar a minha mente, eu sou salvo. Não, você vai para o inferno, você não é mais salvo porque você errou, você pegou. Não, capacete guarda a cabeça. Não, eu sou salvo sim, ponto final. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí, com toda oração, orando em todo o tempo no Espírito. Se revigorando no Espírito, em todo o tempo. Com toda oração e súplica. E acabou-se. É isso que você tem que fazer. Se revista da palavra, se encha do Espírito. Só isso. Satanás pode falar o que ele quiser. E você não vai se mover do lugar da sua fé, né? Do que você está crendo. Bom, de noite a gente faz um breve resumo de tudo isso mais uma vez. Para dar sequência no nosso texto. Porque após isso nós precisamos tomar posse da nossa autoridade que foi nos dada, confiada pelo nome de Jesus. Amém? Vamos abrir a nossa caixa de minhocas. Nós temos algumas perguntas. Vamos a elas. Pedro Pacífico. Se temos este poder, temos a redenção, por que precisamos orar e pedir? Na verdade, você precisa orar para ser cheio do Espírito. Você precisa orar em todo tempo, como a Bíblia diz, em todo tipo de oração e súplica, porque a oração é a sua conexão com o céu. Veja, tudo que Deus fez por meio da palavra, e nós precisamos usar a palavra para gerar legalidade entre os reinos, sabendo que tudo que é visível nasce a partir daquilo que não se vê. A Bíblia diz, olha, tudo que você ligar na terra terá sido ligado no céu. Então, eu preciso orar para criar legalidade que essas coisas aconteçam. Deu para entender isso? Então a oração é importante e é interessante que toda oração deveria surgir a partir do Espírito. Eles orando em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração. Como assim? Não estou entendendo. Ore em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração. Ou seja, eu oro no Espírito e o próprio Espírito, o ambiente que eu gero no Espírito, orando em línguas, ele vai me conduzir ao tipo de oração que eu preciso. Muitas vezes é a oração de intercessão, muitas vezes é a oração da fé, muitas vezes é a oração de petição, muitas vezes é a oração de graças,
né? Mas quem vai me guiar isso é o próprio Espírito, orando em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Então precisamos orar, porque a oração é a linguagem celestial. É a nossa conexão com os céus. É a legalidade entre o céu e a terra. Oração, ela conecta céu e terra. Próxima pergunta. Pastor, Satanás pode ou não tocar em um cristão que tem a vida alinhada com Deus? Vamos falar isso à noite, viu? Não vou te dar spoiler, não. À noite nós vamos falar sobre isso. E a gente vai falar sobre possessão, nós vamos falar sobre opressão e nós vamos falar sobre influência. São as três coisas também que meu livro fala muito bem. Possessão, opressão e influência. Nós vamos falar sobre isso à noite. Fica ligadinho, não perde de jeito nenhum. Tem outra pergunta aí da nossa queridíssima irmã. Por favor, abre aí, por favor. Que diz assim, aqui ó. Então... Não existe batalha espiritual? Bom, claro que existe. A Bíblia diz que existe uma luta. Nossa luta não é contra carne e sangue. Nossa luta é contra principados e potestades. A questão é o tipo de batalha que as pessoas estão fazendo. A batalha que existe é uma batalha mental. Vou falar sobre isso à noite também. A única batalha que nós precisamos estar continuamente lutando chama-se a batalha da fé. Ou Paulo chama de o bom combate da fé. Veja, qual é essa batalha? É o bom combate da fé. Porque a minha posição de vencedor, ninguém pode tirar. Satanás pode me enganar e eu achar que não sou vencedor e viver como derrotado. Mas de fato eu ainda sou vencedor. Agora veja, eu vou batalhar essa batalha da fé continuamente. Como? Satanás trazendo argumento e eu levando a palavra. Satanás trazendo argumento e eu levando a palavra. E ponto final. A batalha ou o campo de batalha é na mente e não no reino do Espírito. Satanás vai tentar de todas as formas tirar você das suas crenças. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem governa a tua vida são as tuas crenças. Se você crê em tudo que a palavra de Deus diz, você está se revestindo de toda a armadura de Deus. Satanás vai olhar para você e vai ver Jesus. Ponto final. Agora, Satanás vai tentar fazer o quê? Roubar essa palavra de você. Então veja, se ele está tentando roubar e você está resistindo, isso não é uma batalha? É. Só que essa batalha é na mente. E foi assim desde o princípio. Veja que coisa interessante. Deus disse para Adão, Adão, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual era a palavra de Deus para Adão? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí Satanás disse sim. Deus falou para você não comer de nenhuma árvore? Ele disse, não, disse que é para mim comer das árvores, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comer, porque no dia que comer eu morro. Satanás disse, não, é mentira, morre não. Veja, onde é que foi onde é que foi essa batalha? Na mente. Satanás não botou uma faca, não botou uma arma, não fez uma armadilha. Entendeu? Essa batalha lá entre Deus e o diabo, no Éden ainda, com Adão, foi na mente. Né? Ou seja, Deus deu uma palavra, Satanás veio e trouxe outra. É isso que acontece todos os dias. Você tem a palavra de Deus, Satanás traz outra. E você é que decide com que palavra você fica. Esse campo de batalha acontece na mente. Próxima pergunta. Pastor, explica acerca do jejum. Jesus disse que a casta só sai com jejum. Não, essa aí eu não vou explicar agora não. Sobe aí que aí é outro negócio. Aqui, ó. Qual? Essa daqui? É. Meu marido adulterou e não, saiu de casa. Sim. Ah. Oi, pastor. Estou ouvindo a live com minha filha Ana Paula. Gostaria que falasse sobre a nossa luta. Acabei de falar já. A live de ontem, de 11 horas, vai pro YouTube ainda? Vai pro YouTube ainda. Tá aí disponível ainda no Instagram. Vê a outra lá de baixo, aquela aqui que eu falei que não queria ler agora. Essa daqui? Ah, pode ser. Meu marido adulterou e saiu de casa. Somos bispo da igreja. Hoje estou sendo atacada a todos os momentos. Veja só. Isso é realmente algo bem complexo, né? Eu fiz durante uma semana um seminário só sobre família, né? E nós falamos de divórcio, falamos de perdão, falamos de tudo. Vai lá no meu portal, no meu canal no YouTube, Portal Marcelo Carvalho, e ouve as lives sobre família. Você vai se identificar com aquilo, vai corrigir os seus questionamentos e vai se posicionar dentro de uma legalidade bíblica sobre o que você pode fazer de hoje em diante. Então corre lá e pega. Essa live a gente vai falar especificamente sobre essa autoridade, né? Mas você, para falar sobre autoridade, precisa estar embasado na palavra. Então, se o problema é de casamento, primeiro se embasa em casamento, depois nós vamos se embasar na palavra. Bom, sobre jejum e oração, eu ainda vou falar mais para frente. As pessoas estão pedindo, insistindo, mas senão eu corto o assunto, a gente perde o raciocínio e a gente vai perder o fio da meada.
Continua seguindo as nossas lives e até o final dessa matéria, ou até o final desse estudo, desse seminário, nós vamos sim falar sobre jejum e oração, tá bom? Ó, muito obrigado a todos vocês, eu amo vocês. Não esqueçam de dar uma passadinha lá no canal no YouTube, Portal Marcelo Carvalho. As lives sobre autoridade já estão disponíveis, inclusive a de ontem já está lá também, e você pode encaminhar. Faz isso para 5, 10 pessoas, compartilha, tá bom? Um beijo no seu coração e até logo mais às 23 horas em nome de Jesus. Tchau.